sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada hoje é Luciana Castrilon, psicóloga, que vai nos falar sobre transtorno global do desenvolvimento. Mas antes de começarmos, quero pedir para vocês curtirem, apoiarem esse canal, se inscrevendo e compartilhando, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, muito bom estar com você, Denise. Eu conheço o seu trabalho e tudo aquilo que você quer compartilhar com os pais e as mães das crianças com desafios especiais. É muito bom estar aqui. Muito obrigada, querida. E eu queria começar te perguntando justamente sobre isso. O que é o transtorno global do desenvolvimento? Tá. Muito boa a sua pergunta, porque as mães, a gente tem os filhos, e aí de repente alguém joga um rótulo e a gente não entende. Então, por que os rótulos, né? A gente precisa dos rótulos para que os profissionais possam planejar as suas intervenções e para que os pais possam também orientar os seus esforços. Esses rótulos são criados por um grupo imenso de profissionais de saúde do mundo todo, que se reúnem para classificar as doenças. Então, tem um grande guarda-chuva, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. São os transtornos do desenvolvimento do cérebro, que são vários. Por quê? Porque quem comanda o desenvolvimento é o cérebro. Então, esse grande guarda-chuva vai ter dentro dele, eu vou simplificar, mas são 3 grandes grupos. Os transtornos do desenvolvimento do intelecto, ou seja, da capacidade do cérebro de processar informações em geral, e aí está um transtorno global do desenvolvimento, né? Tem os transtornos do desenvolvimento da fala e da linguagem, que já é um pouco mais específico, né? Altera a capacidade do cérebro de processar informações simbólicas, linguísticas. E o terceiro grupo, que é o transtorno do desenvolvimento do autismo, no espectro do autismo. Por quê? Porque ele afeta não só a linguagem, mas também toda a parte da socialização. Então, tem o grande guarda-chuva, o transtorno do desenvolvimento do cérebro, aí pega mais o intelectual, então nós temos os transtornos globais do desenvolvimento, deficiência, quando a criança é pequenininha, e quando cresce, a deficiência intelectual. As dificuldades de linguagem e todo o grupo de autismos. Tem o autismo sem dificuldades intelectuais e tudo agora está dentro do autismo, né? E tem os autismos com a deficiência intelectual, que aí são modificadores no código que a gente tem que colocar, tá bom? Então, os transtornos globais do desenvolvimento informam para os pais que a criança tem um cérebro que não vai se desenvolver da maneira esperada e vai precisar de muita estimulação, às vezes de medicação e, com certeza, de modificações no meio ambiente, nas rotinas, para que eles se desenvolvam melhor. Essas informações são muito importantes, né, Luciana? Inclusive esse diagnóstico, justamente para você, como você disse, para os pais saberem como agir e como ajudar essa criança, né? E no caso, por exemplo, de uma criança com atraso severo no desenvolvimento, ela pode ser condicionada? Apenas criança com atraso severo ou outras crianças também? Bom, vamos pensar assim, até os 9 anos, 9, 10 anos no máximo, nós podemos dizer que uma criança tem um atraso no desenvolvimento. Antigamente, a gente até chamava essas crianças de retardados, não no sentido ruim, mas porque a criança estava atrasada no seu desenvolvimento. Ela iria alcançar. A gente nunca sabe. Como uma criança de 4 anos, 3 aninhos, às vezes as crianças dão um salto à frente, fazem grandes progressos. O contrário também é verdadeiro. A criança pode parar no desenvolvimento, não progredir ou até regredir. Porque os transtornos do desenvolvimento alteram justamente isso, Denise. A ordem em que as coisas acontecem e alteram o ritmo em que as coisas acontecem. Então, algumas coisas se desenvolvem rápido demais e outras coisas não se desenvolvem ou se desenvolvem com muito esforço e bem depois do esperado.
Quando a criança tem um atraso do desenvolvimento, até os 9, 10 anos, a partir daí, já nós temos a deficiência intelectual. Então, a gente já sabe que não vai desatrasar, não vai alcançar. Aquele cérebro, ele vai progredir se a gente o ajudar a utilizar melhor o seu cérebro, mas não vai haver um grande desenvolvimento da funcionalidade daquele cérebro, daquele sistema nervoso central. Então, a criança com a deficiência intelectual, a gente gradua por nível de dependência. Então, é a dependência e a capacidade da criança, do jovem, de fazer decisões. Então, é o nível de dependência do outro e o nível de independência da capacidade de tomar decisões com relação a dinheiro, dirigir carro, namorar. Então, os profissionais de saúde criam maneiras para calibrar qual é o nível de desenvolvimento. Nós temos um problema seríssimo no Brasil. Entra governo, sai governo, não estou falando de nenhum espectro, eu estou falando de todos. Desde 1976, o Brasil não tem normatizado nenhum instrumento para dizer se é leve, moderado ou severo. Nós não temos ferramenta. Então, vai no palpite do profissional, porque nós não temos. Isso seria uma pauta importantíssima para os pais, de pedir aos governantes que estão com a chave do cofre das pesquisas na mão, para financiar, privilegiar o financiamento dos pesquisadores, isso é uma pesquisa nacional, que vão dizer com que idade uma pessoa consegue comer sozinha. Com que idade é esperado que uma criança consiga aprender a ler e escrever? Nós não temos isso no Brasil. Então, é importantíssimo. Por quê? Porque aí você consegue calibrar o que é uma deficiência intelectual leve, que afeta mais a parte acadêmica e dificulta algumas profissões, né? Moderado, em que o jovem vai poder desenvolver várias funções, mas vai ter bastante dificuldade de aprendizado, até das habilidades adaptativas do dia a dia, mas tudo tem que ser ensinado e ensinado devagarzinho. E a deficiência intelectual severa, aonde o jovem vai precisar de apoio por toda a sua vida, e mesmo as atividades básicas de autocuidado não vai conseguir fazer sozinho ou sozinha. Então, isso é que os pais vão percebendo no decorrer da vida da criança e vão cobrar dos técnicos que eles dão para eles uma ideia do qual nível de suporte que aquela pessoa vai precisar. Isso é muito importante, com certeza, né, Luciana? Vai ajudar muito. Agora, falando dos pais, estávamos conversando, você me disse uma coisa que eu achei muito interessante, sobre o treinamento dos pais. Isso realmente ajudaria muito, né, em casa com seus filhos. Como seria esse treinamento? É da água para o vinho, Denise. Aqui eu moro e trabalho, né, numa área em que nós temos uma mentalidade de trabalho mais multiprofissional, em equipe, e com muito apoio do governo para capacitar os pais. Pesquisas de segmento de muitos anos, elas mostram que mesmo aqui, onde tem escola em tempo integral, tem terapia na escola, o pai não fica pipocando para lá e para cá, não, é na escola, que tem treinamento profissionalizante, tudo certinho, ainda mesmo assim, aqui, a variável mais importante para o sucesso e a adaptação, a melhor adaptação da criança e do jovem com transtornos do neurodesenvolvimento é a capacitação dos pais. Isso é muito importante, né? Aqui, que haja isso aqui também, né? No Brasil. Você, só para que as pessoas que estão nos assistindo, você está onde, Luciana? Eu trabalho no estado, eu sou psicóloga no estado de Massachusetts. A capital nossa é Boston, é referência, né? E é referência mundial em qualidade de atendimento em autismo, o meu estado. No resto dos Estados Unidos há bons estados, em geral o atendimento é melhor, porque houve um grupo de pais que brigou há mais ou menos 40, 50 anos atrás, eles se juntaram, cansaram de esperar os políticos e processaram o governo.
Essa é uma outra história de como Entendi. o pai se organiza e luta pela melhoria do atendimento da sua criança. Mas eu acho que é uma boa ideia, né? Que os pais se unam para buscar uma melhor qualidade de atendimento e também esse treinamento, que eu achei muito interessante, muito importante para os pais, né? É. O treinamento, ele acontece, Denise, de duas maneiras. Tem uma parte que é um treinamento que pode ser feito online, né? Hum, Para você aprender sobre esse cérebro, para você aprender as técnicas de modificação de comportamento. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria, porque tem várias técnicas de modificação, de modificar o comportamento, né? Porque o que é entendi. difícil nos transtornos do neurodesenvolvimento? O comportamento da criança ou do jovem não corresponde às expectativas do meio. Então, nós temos que modificar o comportamento. E aí nós temos o ABA, nós temos o Denver, nós temos as formas pivotais de aprendizagem, são técnicas para ensinar algo. Todas são baseadas numa lei do comportamento. O comportamento existe e se modifica em função das circunstâncias que tem antes dele e do que acontece depois dele. Então, a gente analisa o comportamento e modifica o que vem antes do comportamento e o que vem depois. Então, os pais aprendem a observar a criança melhor, a entender esse comportamento, né? A saber o que esperar, né? Nas próximas etapas do progresso, identificar as dificuldades. E os pais aprendem também, porque parte desse treinamento é em casa, eles aprendem a modificar o seu próprio comportamento e as rotinas e o ambiente para que ele esteja melhor adaptado àquela criança. Então, E todo o treinamento é feito em casa. entendi. E aí, no caso, esse método ABA, pode ser usado vários métodos em casa, né, Luciano? Vários métodos. O ABA é um método de ensino que ele ensina duas coisas importantes. Ele ensina a criança a se colocar numa situação de aprendizagem. Porque quando você tem uma criança com autismo, e vamos lembrar que a maioria das crianças com autismo também tem deficiência intelectual, anda junto. Tem uma minoria, 5%, que vão ser aqueles talentos e que nem por isso vão deixar de ter problema, mas que tem inteligência preservada e às vezes até acima da média. A grande maioria dos autistas tem deficiência intelectual. Então, é importante que a criança se coloque numa situação de aprendizagem. Então, são rotinas, o ABA são rotinas muito estruturadas, aonde a ligação entre o que vem antes do comportamento da criança e o que vem depois é imediata. Então, você coloca, por exemplo, duas cores e você fala, toque no azul. Aí a criança toca no azul, mas você já coloca o azul até mais próximo para a criança saber que aquele é o azul. Toque no azul. E você está olhando para o azul. Aí a criança toca no azul, você já dá uma recompensa. Isto, muito bem, azul. Pode ser uma recompensa social, um sorriso, um toque aqui, né? Dar um toquinho de mão, ou pode ser, no caso de algumas crianças com uma deficiência intelectual maior ou que não respondem a reforçamento social, uma coisa concreta, algo que ela quer. Então, o ABA é um método bastante estruturado de fazer com que a criança se coloque numa situação de aprendizagem e consiga trabalhar por recompensa. Essa é uma técnica específica. O Entendi. ABA se aplica melhor para crianças que têm uma maior dificuldade intelectual. A gente pode falar depois um pouquinho o que é isso, dificuldade intelectual. A criança não liga o antes e o depois, a causa e a consequência. Fazer conexões, formar conceitos, é difícil para criança com dificuldades intelectuais. Isso eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sim. É muito importante para os pais entenderem, né? E para conseguir facilitar essa convivência com essa criança, entendendo como ela pensa, como ela reage, né? Sim. Também é uma outra coisa que faz muita falta no Brasil. É uma tabela para os pais saberem o que é esperado para cada faixa etária.
Porque às vezes, Denise, eu vejo uma mãe falando, ai, meu filho bate a cabeça, meu filho brinca com saliva, meu filho arranca a pelinha do olho. Mas por quê? Porque a criança com transtorno do neurodesenvolvimento não sabe modificar o seu ambiente nem para se divertir. Então, eles têm que aprender a brincar, aprender a... Aí a mãe fala, eu compro o brinquedo, ele não brinca. Por que que ele não brinca? Porque a criança com um atraso do desenvolvimento intelectual, um atraso global, o global afeta intelectual, motor, linguagem, afeta tudo. Ela tem muita dificuldade em estabelecer conexões. Então, juntar uma coisa com a outra, espaço, e sequenciar coisas no tempo é difícil. Então, a criança não brinca, ela brinca só com o que está ali naquele agora dela. E a gente vai ter que aprender a ajudar essa criança a fazer essas associações. Vou dar um exemplo rápido. Se uma criança gosta de bolha de sabão, quando você vai brincar de bolha de sabão, a criança não precisa fazer nada, ela só vai ver a bolha de sabão. Então, às vezes, uma criança tem 18 anos de idade e tem 4 meses de idade mental. No caso de uma deficiência intelectual. Então, o que ela vai gostar de fazer? Ela vai gostar de ver a bolha, vai gostar de soprar a bolha. É isso, né? Então, você vai fazer isso muitas vezes e aí você vai tentar fazer uma conexão. A hora que eu mostro o vidrinho, eu falo, ó, a bolha! A criança está aprendendo a juntar uma coisa com a outra. Então, o trabalho dos pais é sempre fazer essas conexões e ensinar essa criança a se comportar, esperar dessa criança aquilo que a sua idade mental permite que ela consiga fazer. Isso é muito difícil. Quanto mais infantil, quanto maior a deficiência intelectual, mais vezes você tem que ensinar algo, com muita paciência. Eu percebo assim, pelo meu filho, ele tem dificuldades, como você disse, às vezes de se divertir. O que eu vou fazer agora, né? Aí, então, eu acho que é a hora, quando ele tem a deficiência intelectual severa, então eu acho que é nessa hora que os pais podem sugerir, né? E direcionar a criança para que ela faça alguma atividade. E aí ele fala, então tá, ele vai e faz aquilo que ele gosta. Hoje, graças a Deus, ele está assim, conseguindo fazer muita coisa. E ele gosta muito de assistir Chaves, se diverte muito, então é bem bacana, mas assim, tem hora que tem que lembrar, por que você não vai fazer isso? Vai assistir Chaves, vai fazer outra coisa. Então, eu acho que é importante que os pais tenham essa consciência de que ele precisa também dessa orientação, dessa, né, indicação para se divertir, como você disse. Né? Com certeza. Todas as rotinas podem ser... a rotina de uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, ela é toda modificada. E nós podemos voltar até na questão da rotina, mas deixa eu falar que além do ABA, há outros. Eu vou citar alguns. Um é o método Denver. O Denver, ele foi inventado por pesquisadores, né, de uma universidade daqui dos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, não precisa só ter o condicionamento de mesinha, que é o ABA numa mesa, para a criança estar numa situação formal de aprender algumas respostas, né? O Denver, ele trabalha com condicionamento em ambientes naturais. Então, todos esses métodos vêm das ciências do comportamento. Analisar o comportamento que vem antes e o que vem depois. Então, tudo o restante não tem nenhuma validade científica. Psicanálise, psicoterapias não diretivas, nada disso tem validade para a criança com transtorno do neurodesenvolvimento. Apenas as terapias e as intervenções comportamentais. Isso é importante quando o pai vai escolher, ou quando a mãe vai escolher o terapeuta. Fala, qual é a sua formação? O que você acha? Né, sobre o que o meu filho ou minha filha tem, então tem que saber o que vai procurar. Então, o Denver vai trabalhar com a mesma coisa, o que vem antes e o que vem depois, mas numa situação natural. Por exemplo, se nós queremos que a criança perceba a nossa linguagem, né, a nossa face, então o que eu vou fazer? Eu vou modificar a situação do treinamento, eu vou falar, bom dia!
bom dia. Então, a criança vai, quando ela olhar para mim, aí eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou falar, yay, bom dia! Pronto. Eu fiz a mesma coisa do aba de mesinha, só que eu fiz numa situação natural. A criança está me falando bom dia, ela não sabe ainda, mas é isso que eu quero que ela aprenda. Ou eu quero que ela olhe para mim, né? Ou eu quero que ela olhe para que ela preste atenção naquilo que eu vou dizer, né? Então a gente pode e deve utilizar o Denver o Denver foca mais nos comportamentos sociais, né? Olhar para a mãe, imitar, olhar para onde a mãe está apontando, a reciprocidade, eu passo para você, você passa para mim, enfim, coisas que estão do dia a dia, né? E tem também o ensino específico de um comportamento. Que aí você vai usar, por exemplo, a modelagem. Você quer ensinar a sua criança a apertar a pasta, mas não apertar tudo de uma vez, nem apertar fraquinho. Então, você vai aos poucos, junto com a mãozinha dela, apertando, fala, oba, olha lá, pronto, já deu um dedinho, muito bem. Então, você vai quebrar o apertar a pasta e botar na escova em várias etapas e vai fazer o reforçamento, o elogio da criança à medida que ela se aproxima daquele comportamento. Então, todas essas técnicas estão dentro das técnicas da análise aplicada do comportamento e são comprovadamente eficientes e importantes para a criança com dificuldades no desenvolvimento. O que você falou, é importante que os pais tenham esse conhecimento até para ver qual é o melhor profissional para ajudar o seu filho, né? Dependendo de cada nível de desenvolvimento dele. Com toda certeza. Eu vejo que muitas mães, eu tenho um plantão voluntário, então eu estou bem antenada com o que está acontecendo com as mães e os pais do Brasil. E a gente sabe que no Brasil a escola não é o dia todo, é só um pouquinho. A gente sabe que terapia, os convênios, às vezes, não vão dar aquele número ótimo de horas que aquela criança precisa, e na escola não tem especialista. Entra governo, sai governo, não tem terapeuta, não tem especializado em comportamento na escola, não tem psicólogo na escola, não tem fono na escola, não tem terapeuta ocupacional na escola, e não tem uma equipe de referência, como uma fisioterapeuta, né? Não tem. Então, os pais vão ficar pegando terapia aqui, terapia ali, e os terapeutas, ao invés de investir naquilo que é mais importante, porque a criança fica só um pouquinho na escola, ela fica em casa. Em vez de eles investirem bastante no treinamento de pais, eles colocam a criança dentro do consultório e põem o pai para fora. Ou seja, a criança com deficiência intelectual não generaliza. Ela não pega uma coisa que ela aprendeu aqui e vai falar, eu posso usar ali, ali, ali. Não. Então, para que você vai trabalhar no consultório? Se a criança não vai ter diferença na casa da criança. É melhor chamar a mãe e falar, mãe, vou te mostrar uma coisa que eu vou fazer, ou perguntar para a mãe, o que você gostaria que a gente trabalhasse? Então, as mães falam para mim, eu não consigo sair de casa com meu filho. Então, tá bom, vamos trabalhar isso. Então, é aí que é a importância de uma mudança na formação dos profissionais no Brasil, para que eles percebam a importância do treinamento, da capacitação e do apoio emocional aos pais. Porque o pai de criança com necessidades e desafios especiais, e nós duas estamos nesse grupo, né? Forte, guerreiro, nós precisamos também do nosso apoio emocional. Sim, com certeza. Nossa, muito importante tudo que você nos falou. Eu acho que tem bastante coisa aí para os pais refletirem, para os pais buscarem, né, novas formas de fazer e acredito que profissionais mais adequados aí para cada criança, né, cada situação. Agora, e você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, alguma dica, alguma coisa que você poderia dar para os pais? Sim, eu estou assim impressionada, Denise, com o fato de eu estar aqui nos Estados Unidos, você está aí no frio do Brasil e nós estamos juntas. Então, acho que a primeira coisa que eu quero contar é que a internet, até o corona, né, para nós uma familiaridade maior com a questão eletrônica. Nós estamos juntos, o mundo ficou muito pequenininho. Então, os pais devem procurar fontes seguras de capacitação online.
quem tem conteúdo científico online. Tá cheio de vigarista, muito. Quem tem conteúdo online. Eu vou dar o exemplo de uma página, Nossa Vida com Denise, desculpa, Nossa Vida com Alice, né? Que é um site que passa muita coisa boa e que está aí gratuitamente para todo mundo. Nós devemos contribuir com esses canais para que eles possam crescer, como o seu canal, né? Divulgando. Eu tenho o meu canal também, então a gente tem que procurar, os pais precisam procurar fontes seguras de informação, usar muito o celular. Chegou médico, especialistas, não dão laudos por escrito. Aqui, tudo que a gente faz por escrito. Então, aí o médico fala, eu acho que é isso. Dá um laudo lá que tem só, né, um código F84 e tal, vai embora. Não, você tem que cobrar do profissional. Fala assim, não, mas o senhor está recomendando o quê? O senhor está receitando Ritalina ou está receitando Risperidona, que é um medicamento fortíssimo, que aí no Brasil estão dando até para bebê. O senhor pode gravar para mim aqui por que o senhor está prescrevendo? Então, assim, os pais precisam ter uma postura bem ativa de cobrança dos profissionais, de busca daquilo que tem na internet de conteúdo bom e de tentar buscar gente que vai capacitar e programas de capacitação de boa qualidade. Aqui é gratuito, mas tem gente que vem para cá, faz o curso e aí vai para lá, e alguns cursos aqui são pagos e aí eles têm que cobrar e cobram muito caro. Então, é um privilégio para poucos. E que o nosso sonho, o meu e o seu, é que os pais possam, mesmo que tenham pouco poder aquisitivo, não tiveram chance de ir à escola, né, por muito tempo, então tem dificuldade de ler, de entender, que eles possam também se apropriar dessas informações e compartilhar com outros pais. Esse é o meu sonho, que a gente tenha grupos de apoio para os pais, e para na maior parte dos casos para as mães, né? A minha mãe foi voluntária durante 30 anos no Brasil de uma organização de apoio às famílias de dependentes químicos, e eu vi com meus próprios olhos a importância do grupo de apoio, né? Então, é preciso que haja grupos de apoio e grupos de formação e capacitação de pais para ajudar a organizar as rotinas do dia a dia, a gente saber que, por exemplo, vou dar um exemplo simples, as longas caminhadas são a intervenção que mais acalma pessoas com deficiência intelectual e autismos. É de graça, mas... Muito importante. Pouca gente sabe disso, então é importante a gente captar informações, saber como manejar a questão medicamentosa do nosso paciente, né? Saber como gerenciar crises e como planejar a vida a longo prazo, porque nós não somos eternos. Sim. Né? Então, os pais precisam uns dos outros justamente para fazer isso e para reivindicar com os governos, com estadual, municipal, aquele apoio a mais que essas crianças, esses jovens vão precisar. São filhos da humanidade. Nós só conseguimos evoluir e termos civilização porque o nosso processo de reprodução produz pessoas com algumas dificuldades. O cérebro é muito complexo. Então, a humanidade deve isso às pessoas com deficiências e deve isso aos pais das pessoas com deficiência. A gente deve criar uma mentalidade voluntária, porque por uma questão de gratidão mesmo, né, a essas famílias que estão cuidando de crianças com desafios especiais, para que elas nunca estejam sozinhas. Justamente, Luciana, essa é a proposta do canal, né, do meu canal, do Especial com Denise, é justamente isso, servir de um canal de informação séria, de referência com profissionais, né, que realmente você pode confiar, você sabe realmente que são profissionais de referência na sua área. Isso é muito importante, porque quando eu assim, comecei o canal, foi pensando nisso. Tem muita informação na internet, só que você tem que filtrar essa informação, você tem que saber aonde buscar essa informação. E eu acho muito importante também que tenham, hoje, assim, tem inúmeros grupos, como Supermães, um abraço para elas, né, que você também está sempre colaborando, e que servem de apoio a essas mães e de informação. Então, é muito bacana
essa possibilidade da internet. Eu estava pensando justamente nisso hoje. Olha que coisa boa, nós duas aqui conversando e passando informações para as pessoas, né? Sim. Então, eu agradeço muito a sua presença, minha querida, foi muito importante a sua participação aqui, e vamos nos falando, quem sabe numa próxima oportunidade a gente fale sobre outros temas. Com certeza, um prazer muito grande estar aqui. Cada uma de nós tem o seu nicho, tem a sua missão. Eu tenho muito interesse, sim, em divulgar informações. Vou fazer um conteúdo específico que essa conversa aqui me despertou, que é como organizar a sua rotina, né, com o seu filho, com a sua filha, rotinas de cuidado, rotinas para ensinar algo, rotinas de diversão, a rotina do dia, né? Contato com a natureza, tudo aquilo que acalma, e vou colocar à disposição na Bem Crescer, que é o meu canal. Então, a gente vai compartilhando e os pais vão criando essa livraria de recursos, né? E eles podem contar com a gente. Eu sei, por exemplo, que você lê, através do Grupo Supermães, um super abraço também, que você lê as perguntas das pessoas, das mães, e isso vai ajudando a gente também, né, Denise? A criar conteúdo, né? A partir da onde o sapato está apertando, o que está difícil, e a gente vai tentando ajudar da melhor maneira possível. É um prazer enorme ter te conhecido. Você é de Campinas, onde eu trabalhei, onde eu fui professora da PUC de Campinas, então mora no meu coração. Foi muito bom chegar mais perto de Campinas, conhecendo você. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Tudo de bom. Tudo de bom para você, para as mães, para os pais e para as crianças e jovens que o nosso coração tocar. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo e continuem conosco todos os sábados às 18 horas, tem novos vídeos, e aproveitem, curtam e compartilhem. Um abraço a todos.